Tem gente que diz que já viu como o mundo vai acabar. Não em sonho, não em filme. Elas dizem que viajaram fisicamente para o futuro e voltaram para nos avisar. A maioria das pessoas ouve isso e ri. Mas aqui está o detalhe. Algumas dessas histórias são tão detalhadas, tão específicas, tão difíceis de explicar, que até cientistas e agências do governo as levaram a sério. Hoje a gente vai passar pelos casos mais conhecidos de pessoas que afirmaram ter viajado no tempo. A gente vai ver o que elas disseram, o que previram e se alguma coisa delas realmente aconteceu. Porque algumas delas acertaram coisas que não tinham como saber. Bora começar do início. A ideia de viagem no tempo não é nova. Os humanos são obcecados com isso faz tempo. Mas lá pelos anos 2000, uma coisa muito estranha começou a acontecer na internet. Pessoas começaram a aparecer em fóruns, em sessões de comentários, em sites de notícias, afirmando que não eram desse período de tempo. Não eram escritores, não estavam promovendo nenhum filme. Eram pessoas comuns, às vezes anônimas, às vezes não, e estavam compartilhando coisas que, na época, pareciam completamente loucas. Um dos primeiros grandes casos a viralizar foi o de um homem que se chamava John Titor. No ano 2000, alguém usando esse nome começou a postar em fóruns da internet. Ele disse que era um soldado do ano 2036, enviado de volta no tempo em uma missão militar. Ele descreveu a máquina do tempo com detalhes técnicos. Disse que estava instalada em um caminhão militar. Usava dois buracos negros rotativos chamados microsingularidades e tinha um manual que ele chegou a postar fotos online. As pessoas enlouqueceram tentando descobrir se era real. Mas aqui está o que deixou tudo ainda mais estranho. John Titor fez previsões. Ele disse que por volta de 2004 ou 2005 haveria um grande conflito civil nos Estados Unidos. Falou em guerra nuclear em 2015. Descreveu um futuro onde a internet era descentralizada, onde as comunidades eram mais isoladas e onde o mundo tinha sido completamente transformado por conflitos. Bom, a maioria das grandes previsões dele não aconteceu exatamente como ele descreveu, mas alguns detalhes menores, a forma como ele falou sobre a divisão política nos Estados Unidos, a sensação geral de instabilidade, pareceram estranhamente precisos para as pessoas que releram as postagens dele anos depois. Ele desapareceu da internet em março de 2001. Sumiu, sem explicação. Nunca ninguém confirmou quem ele era. Várias investigações tentaram rastreá-lo e não chegaram a lugar nenhum. Até hoje, John Titor é um dos personagens misteriosos mais estudados e debatidos da história da internet. Era real? Provavelmente não. Mas o fato de a gente ainda falar nele mais de 20 anos depois diz muita coisa. O caso do Titor é fascinante, mas não é o único. Vamos falar de alguns casos um pouco diferentes, casos onde as pessoas não afirmavam ser viajantes do tempo elas mesmas, mas descreveram experiências que são muito difíceis de explicar de outra forma. Existe um fenômeno que pesquisadores e historiadores documentaram chamado de time sleep, algo como um escorregão no tempo. Um time sleep é quando uma pessoa parece, sem nenhuma máquina, sem nenhum aviso, vivenciar brevemente um período de tempo diferente. Ela vê coisas que não existem mais, interage com pessoas que não deveriam estar ali, e então, tão de repente quanto começou, está de volta. Um dos casos mais documentados aconteceu em Liverpool, na Inglaterra, em 1996. Duas mulheres, Carol e Nisha, estavam caminhando pela região da Bold Street quando as coisas começaram a parecer estranhas. Carol se virou e percebeu que a amiga tinha desaparecido. A rua ao redor dela parecia diferente. As roupas das pessoas eram antigas. As lojas tinham nomes diferentes. Uma loja que ela entrou claramente era de outra época. Os produtos dentro eram dos anos 1950. Ela saiu. Tudo voltou ao normal. A amiga reapareceu, completamente confusa sobre onde Carol tinha ido parar. O que é interessante nesse caso é que não foram só as mulheres que relataram isso. Um policial na mesma região, mais ou menos na mesma época, relatou uma experiência quase idêntica.
Ele descreveu ver um homem com roupas antiquadas que parecia completamente fora do lugar, e então sumiu. Os céticos vão dizer que essas pessoas imaginaram ou lembraram errado ou estavam confusas. Mas o que torna esses casos difíceis de ignorar é que várias pessoas de forma independente relataram o mesmo tipo de experiência no mesmo lugar em um curto espaço de tempo. E a Bold Street, em Liverpool, é conhecida exatamente por isso. Existem dezenas de relatos similares ao longo dos anos, de pessoas que não tinham a menor ideia dos relatos anteriores quando compartilharam suas próprias histórias. Vamos para algo um pouco mais moderno, porque a internet não trouxe só o John Titor, ela criou toda uma comunidade de pessoas que afirmam ser viajantes do tempo. Um dos mais comentados nos últimos anos é um homem que se chama Noah. Em 2018, um vídeo viralizou com um homem com o rosto borrado e a voz distorcida, afirmando ser um viajante do tempo do ano 2030. Ele disse que tinha envelhecido fisicamente pelo processo da viagem no tempo, que na verdade era um jovem, mas parecia muito mais velho por causa do que a viagem fez com o seu corpo. Ele fez algumas previsões específicas. Disse que em 2028 seria anunciada a primeira missão humana a Marte. Falou sobre inteligência artificial se tornando parte do dia a dia muito antes do que as pessoas esperavam. Mencionou os carros elétricos dominando as ruas. Isso tudo parece óbvio hoje em dia, mas aqui está o detalhe que fez as pessoas pararem e prestarem atenção. Ele descreveu uma mudança específica na forma como os humanos interagem com máquinas. Disse que no final dos anos 2020, a linha entre falar com um humano e falar com um computador ia praticamente desaparecer, que os assistentes de IA se tornariam tão bons que você não conseguiria distinguir a diferença. Ele disse que em 2030 as pessoas estariam tendo conversas completas com IA todo dia, dependendo dela para trabalhar, para se entreter, para apoio emocional. Olha ao redor. A gente ainda não chegou em 2030, mas não está muito longe do que ele descreveu. Isso prova que ele era um viajante do tempo? Não, obviamente não. Ele poderia ser apenas alguém que acompanhava as tendências de tecnologia, mas a internet abraçou a história e até hoje os vídeos dele têm milhões de visualizações. Agora é que as coisas ficam genuinamente estranhas. No mundo da física, viagem no tempo não é ficção científica, é ciência. A teoria da relatividade de Einstein nos diz que o tempo se move de forma diferente dependendo da sua velocidade e da sua posição em relação à gravidade. Astronautas na Estação Espacial Internacional envelhecem um pouquinho mais devagar do que as pessoas na Terra. Os satélites de GPS precisam se corrigir constantemente porque o tempo passa em um ritmo diferente lá em cima do que na superfície. Então, o tempo não é uma coisa fixa e rígida. Ele dobra, ele estica, ele se move em velocidades diferentes em condições diferentes. O que os cientistas debatem é se a viagem ao passado é possível. Ir para o futuro, tecnicamente, a gente já faz, só que muito devagar. Mas voltar? É aí que complica. Existem modelos teóricos que permitem isso. Buracos de minhoca, atalhos pelo espaço-tempo, são matematicamente possíveis. Físicos como Kip Thorne, que inclusive ganhou o prêmio Nobel, passaram uma parte significativa da carreira trabalhando em se buracos de minhoca poderiam existir e se poderiam teoricamente permitir que alguém se movesse para trás, no tempo. A conclusão: a gente não tem a tecnologia, mas a matemática não descarta a possibilidade. Isso é enorme, porque significa que quando alguém afirma ser um viajante do tempo, a gente não pode simplesmente dizer isso é impossível. A gente tem que dizer a gente ainda não sabe como fazer isso, e ainda é uma palavra muito importante. Tem outro caso que acho que merece muito mais atenção do que recebe, e esse envolve não só uma pessoa, mas uma fotografia. Em 2010, um museu no Canadá chamado Bralorne Pioneer Museum postou online uma foto de 1941. Mostrava uma multidão reunida na reinauguração de uma ponte. Foto histórica comum, certo? Exceto que uma pessoa na multidão parece completamente errada para 1941. Ele está usando uma camiseta estampada.
Está segurando o que parece ser uma câmera pequena e compacta, moderna, nada a ver com as câmeras enormes da época. O cabelo, a roupa, o jeito dele é completamente diferente de todo mundo ao redor. A foto viralizou. Historiadores analisaram, fotógrafos analisaram. As pessoas examinaram cada pixel. Ninguém encontrou evidência de manipulação. A foto foi verificada como autêntica por várias fontes. A explicação mais lógica que as pessoas encontraram é que camisetas estampadas já existiam em 1941, que a câmera poderia ser um modelo portátil antigo da época e que a roupa dele não era tão estranha assim. Mas se você olhar a foto, e eu realmente recomendo que você vá olhar depois disso aqui, vai entender por que as pessoas enlouqueceram. Porque aquele cara não parece ser de 1941. Simplesmente não parece. Aqui eu quero ser honesto com você, porque acho que honestidade é o que torna essas conversas interessantes. A maioria dessas histórias provavelmente não é real. John Titor quase certamente foi um escritor criativo que construiu um universo ficcional elaborado. O Noah de 2030 provavelmente é alguém que acompanhou tendências tecnológicas e embalou tudo de forma dramática. As histórias de Tim Sleep podem ser explicadas por fenômenos psicológicos, erros de memória ou simples confusão. Mas aqui está o que eu fico pensando. Toda geração na história humana achou que entendia os limites do que era possível, e toda geração estava errada sobre alguma coisa da qual tinha absoluta certeza. As pessoas diziam que voar era impossível. Aí vieram os irmãos Wright. Diziam que a barreira do som não podia ser quebrada. Aí foi quebrada. Diziam que a ideia de carregar um computador poderoso no bolso era absurda. Agora você provavelmente está lendo isso em um. O universo não tem nenhuma obrigação de parar de nos surpreender. E o fato de que a matemática da física já deixa uma porta aberta, mesmo que pequenininha, para a viagem no tempo, significa que a gente não pode fechar completamente esse livro. E se em algum ponto do futuro alguém descobrir como fazer isso? E se enviarem pessoas de volta? E se algumas dessas pessoas estiverem tão à frente da gente tecnologicamente que conseguem se misturar quase perfeitamente, mas não completamente? Não estou dizendo que foi isso que aconteceu em nenhum desses casos. Estou dizendo, mantenha a mente aberta, porque a parte mais interessante de estar vivo agora é que a gente está vivendo em um período onde coisas que a gente achava que eram ficção estão se tornando realidade mais rápido do que conseguimos acompanhar. Inteligência artificial, edição de genes, computação quântica. O ritmo das mudanças está acelerando de um jeito que teria parecido ficção científica há apenas 30 anos. Então, quando alguém aparece e diz, eu já vi o que está por vir, talvez a gente não deva ser tão rápido em virar a página. Deixa eu te deixar com isso. Existe um experimento mental que físicos e filósofos às vezes usam. Vai assim. Se a viagem no tempo para o passado fosse realmente possível, a gente esperaria ser visitado por viajantes do futuro o tempo todo. O fato de a gente não ter visitas óbvias e confirmadas do futuro é, na verdade, uma evidência contra a possibilidade de viagem ao passado. Stephen Hawking chamou isso de conjectura de proteção cronológica, a ideia de que o universo tem algum mecanismo interno que impede a viagem ao passado, talvez para evitar os paradoxos que isso criaria. Mas aqui está o outro lado desse argumento. Como a gente saberia, se um viajante do tempo viesse do futuro e fosse cuidadoso, muito cuidadoso, a gente poderia nunca saber que ele esteve aqui. Ele se misturaria, observaria, e iria embora sem deixar rastro. O Tim Sleep da Bold Street. O homem na foto de 1941, os documentos técnicos detalhados do John Titor, as previsões estranhamente precisas do Noah sobre IA. Talvez seja tudo nada, talvez tudo tenha explicação, ou talvez um deles não tenha, e é isso que mantém as luzes acesas nesse cantinho da internet. Se esse tipo de coisa te tira o sono do mesmo jeito que tira o meu, se inscreve, porque a gente mergulha fundo nisso toda semana.